com os irmãos, né, para meditarmos na palavra do Senhor e podermos falar dela, né, nesta noite. Semana passada nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 21, falando ali sobre aquela restauração de Pedro e falando sobre um cristão comprometido, como ele deve andar. Hoje eu quero novamente voltar para o Evangelho de João, mas agora no capítulo 14, uns capítulos antes do que falamos na semana passada. E eu quero ler dos versos de 1 a 14. Novamente, é mais um texto bem conhecido também. Com certeza você já leu esse texto algumas vezes, já deve ter ouvido pregações sobre esse texto. Mas é sempre bom recordar ou voltar para um texto tão belo da palavra de Deus e que nos traz tanta segurança, tanto conforto e como é bom, né, a gente poder ter essa convicção de que Deus está conosco, está nos guardando, está sempre nos guiando e nos confortando todo o tempo. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 14, o texto nos diz que o coração de vocês não fique angustiado, ou algumas versões mais antigas vão dizer, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações nesta noite. Deus, nós te agradecemos porque temos privilégio de servir ao Senhor. Temos o privilégio, ó Deus, de cantarmos louvores em honra ao teu nome. E temos agora, ó Deus, o privilégio também de aprender da tua palavra, Senhor. Pai, que eu seja apenas um canal do Senhor, a fim de que o teu povo seja edificado por meio da tua palavra, Senhor. E o Senhor possa falar aos nossos corações, e que a tua palavra atinja o nosso ser, de modo, a Deus, que aprendendo dela possamos também praticá-la para a glória do teu nome.
Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, então, como eu disse, vamos falar sobre conforto para corações aflitos. A vida neste mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, está repleto de problemas e provações. E em vez de fingir que estes problemas não existem, a Bíblia, ela trata diretamente, ela enfrenta essas dificuldades e trata deste assunto. A Bíblia não fica silenciosa em relação a isso. Ela fala das dificuldades da vida. Quando nós lemos o livro de Jó, mostra claramente que a Escritura não fica estranha ao sofrimento. No capítulo 14, Jó declara: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Um dos conselheiros de Jó, reconhecendo as dificuldades da vida, ele diz: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jeremias, o profeta, ele lamentou no capítulo 20, verso 18: por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar meus dias na maior decepção? Sabendo também que os seus seguidores teriam problemas, teriam que enfrentar as dificuldades da vida, o Senhor Jesus, lá em Mateus, ordena: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si, basta a cada dia o seu mal. Em João 16:33, ele reitera essa realidade, dizendo: no mundo tereis aflições. Mas ele nos dá uma esperança: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não deixa de falar disso. Barnabé e Paulo lembram os crentes da Ásia Menor que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Mas a bendita esperança da Escritura, ou da promessa das Escrituras, é que o Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, Ele vai confortar os seus filhos. Paulo escreve: Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são nossas em abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio de Cristo. Quem nunca passou por tribulação, quem nunca passou por essas dificuldades, todos nós passamos por elas. Todos nós passamos por algum problema na nossa vida. Mas é muito bom sabermos que Deus nos conforta. É muito bom sabermos que mesmo em momentos de grande tribulação, angústia, decepção, perda de alguém, frustrações, temos um Deus que nos consola. Temos um Deus que está a todo tempo nos guardando e nos consolando. Deus nos conforta porque Ele é misericordioso e piedoso. Deus nos conforta, primeiramente nos concedendo perdão e salvação, que o Espírito Santo é o nosso consolador. Jesus prometeu que os que choram por causa dos seus pecados serão consolados, e que o conforto, ele virá na eternidade de uma maneira total, cabal. Então, Deus promete este conforto futuro para todos os crentes. Mas não só isso, Deus também promete conforto na vida presente, nos momentos de angústia e de tribulação. Mesmo em meio a elas, nós podemos confiar no Senhor. No Salmo talvez o mais conhecido, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que que ele não teme mal algum? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Então o Senhor consola o seu povo. Ele está com o seu povo consolando-o. No Salmo 87:16, Davi novamente exulta: Tu, ó Senhor, que me ajuda e me consola. Paulo, falando da sua própria experiência, ele diz: o Deus que conforta os abatidos. Então, várias vezes nós vamos passar por isso. Quando a igreja passava por um período de grande paz em toda a Judéia, a Galileia e Samaria, ela se edificada e encorajada, e essa palavra encorajada é consolada também pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Agora, nos voltando para o texto, na noite antes da sua morte, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos, e o capítulo 14 ele vai estar dentro de um grupo maior, desde do final do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Nós temos um discurso grande do Senhor Jesus. Ele está para morrer, ele vai ser levado para o Calvário, e antes da sua morte, ele se dirige aos seus discípulos. É interessante que ele espera Judas sair. Primeiro tem todo aquele momento, Judas sai para o vender, para o entregar, para preparar a cilada contra Jesus. O Senhor Jesus se dirige aos 11 discípulos que estão ali no cenáculo, e embora a cruz, para ele, seria algo pesado, porque ele estaria se fazendo pecado por nós, ele estaria sendo separado de alguma forma do Pai, era iminente que Jesus sofreria por aquilo também, mas é interessante que, embora ele soubesse todas as dificuldades que ele passaria e toda a dor que ele passaria na cruz, Jesus não estava preocupado com o seu próprio Calvário. Ele estava preocupado com os seus discípulos. O mundo dos discípulos estava prestes a cair. Todos os seus sonhos, todas as suas esperanças, tudo aquilo que eles depositaram durante 3 anos que eles andaram com Jesus. Eles andaram 3 anos com tanta esperança. Jesus vai reinar, Jesus vai governar, Jesus vai dominar, e nós vamos estar com Ele nesse domínio. E de repente eles vão ver esse Senhor que eles creram, que eles esperavam tantas coisas. Ele vai para a cruz, ele vai morrer. Então as suas esperanças vão cair. O mundo deles vai desabar, eles vão perder o chão. Quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco? Quantas vezes nós estamos na esperança de alguma coisa e temos alguma certeza de algo, e de repente acontece algo que nós perdemos o chão. Parece que não encontramos solução para o problema. A verdade é que Cristo está cuidando de nós. Independente das situações, independente das lutas, Ele está cuidando de nós. Assim como Ele cuidou dos seus discípulos. Os discípulos já estavam entristecidos, confusos, ansiosos, porque Jesus já estava falando que Ele ia partir. Eles logo iriam chorar e lamentar. Mas por causa do seu amor perfeito, do seu amor completo, Jesus está confortando-os em face da sua partida. Então nesse capítulo 14, os primeiros 14 versos, estabelece as bases para que o conforto não seja só dos discípulos reunidos do cenáculo, mas também para todos os crentes. E olhando para esse texto, nós podemos ver que o conforto vem de confiar na presença, na preparação, na proclamação, na pessoa, no poder e na promessa de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar um pouco agora no tempo que temos. Cristo é a base do conforto de todos os crentes. Cristo é a base do conforto de todos os crentes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o conforto vem de confiar em sua presença. Versículo 1, a versão aqui diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. As versões mais antigas, aquelas que alguns de nós talvez tenhamos gravado esse versículo, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também
em mim. Pelo menos esse foi dessa forma que eu aprendi quando eu era criança a decorar esse versículo. Mas a versão aqui diz: não fique angustiado o coração de vocês. Os últimos dias, irmãos, tinham sido uma montanha russa emocional para os discípulos. Como eu já citei, as esperanças messiânicas que eles tinham tinha atingido um ápice quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e o povo querendo aclamar Jesus rei, e as pessoas colocando tapetes para Jesus e com as palmas e clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Imagine aquele desfile de Jesus entrando com o jumentinho em Jerusalém, montado nele, e os discípulos juntos, e o povo saudando Jesus. Era como um rei triunfante entrando na cidade. Talvez aquilo tenha enchido os discípulos de esperança, de alegria. Falaram: agora sim, finalmente nós vamos começar a usufruir de ter andado com Jesus. Finalmente nós vamos usufruir pelo fato de termos abandonado tudo o que tínhamos para segui-lo. Então, naquele momento eles estão ali vendo aquela entrada triunfal, mas logo depois toda essa emoção que eles sentiram vai ser frustrada, porque Jesus disse para eles: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E Jesus está falando da sua própria morte. Imagine como eles estão vivendo esse período. E alguns momentos depois, Jesus repete essa mesma verdade de maneira reservada para eles: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os discípulos, que viram o Messias como um rei conquistador e acreditavam que ele livraria a Israel da escravidão de Roma, restauraria a glória soberana de Israel, ele iria morrer. E na mente do judeu, o conceito de um Messias morrendo não tinha lugar na sua teologia. Em uma nota mais pessoal, os discípulos tinham abandonado tudo para seguir Jesus, e eles disseram isso: mas nós abandonamos tudo para te seguir, e agora? O que vai ser de nós? Tanto que, semana passada, na mensagem que eu trouxe, eles tinham voltado para a pescaria. Eles voltaram para o seu trabalho. Por quê? Porque eles ficaram frustrados com tudo. Então, outros eventos daquela noite tinham adicionado à turbulência emocional que os discípulos sentiram. Eles se sentiam envergonhados, ou foram envergonhados por causa da sua recusa orgulhosa de lavar os pés uns dos outros. E Jesus humildemente faz aquilo que eles recusam a fazer. O mestre deles falou: vocês não fizeram, eu vou mostrar como é que deve ser feito. O maior dos mestres é aquele que desce aos pés dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. E eles não quiseram fazer isso. Eles ficaram chocados. E uma nota, irmãos? Jesus lava o pé de todos os discípulos, inclusive Judas, aquele que o trairia. E eles ficaram ainda mais chocados ao ouvir Jesus a prever que um deles iria traí-los. O seu líder valente, Pedro, aparentemente o mais forte, o mais ousado do que todos, seria um covarde ao negar Jesus. E o próprio Jesus falou disso. Tudo isso deve ter deixado eles inquietos, preocupados. Então Jesus vem e diz: não fiquem com o coração de vocês perturbado. Não fiquem angustiados. Não se perturbe o vosso coração. Ele não estava dizendo que eles não deveriam começar a ficar perturbados, porque eles já estavam. Jesus está dizendo, falando: parem com essa perturbação. Podem parar, podem descansar. Irmãos, eles tinham visto Jesus parar uma tempestade no mar. Eles tinham visto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas. E agora eles estão ali preocupados com o que vai acontecer. Jesus fala: parem com isso. Parem. Não fiquem preocupados. Não se turbe ou não se perturbe. O verbo aqui é taratzo.
que significa sacudir, agitar-se. É um termo bem forte, falando de uma agitação mental ou uma agitação espiritual grave. Jesus conhecia o coração dos discípulos, ele conhece ou ele entende as suas confusões e as suas preocupações, mas o Salvador compassivo se simpatiza com a sua tristeza, com a sua dor, mesmo que os discípulos não estivessem pensando na dor de Jesus, mas Jesus está pensando na dor deles. Então o Senhor acrescenta uma segunda ordem a eles: vocês acreditam em Deus, então acreditem em mim também. Vocês confiam em Deus, confiem em mim. Eu estou dizendo para vocês não se perturbarem. Eu estou dizendo para vocês acalmarem o seu coração. É o Senhor que está dizendo aquilo para os seus discípulos. Era isso que ele estava dizendo para eles: olha, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Acreditem, não vacilem na confiança. É como se Jesus estivesse dizendo ali: olha, até agora eu tenho cuidado de vocês. Não se desesperem, eu vou continuar cuidando. Quantas vezes, irmãos, nós estamos da mesma maneira, preocupados, angustiados, com o nosso coração fervendo com alguns problemas. E a presença de Cristo é suficiente para acalmar o coração do que crê, por mais desconcertante ou preocupante que a situação possa estar. O cristão confia no Senhor. Ele descansa no Senhor. Ele acalma o seu coração no Senhor. John Owen disse: a sensação da presença de Deus no amor é suficiente para repreender toda ansiedade e medos. E não somente isso, mas para dar por meio deles consolação sólida e alegria. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Em segundo lugar, o conforto vem de confiar no seu preparo. Versículos 2 e 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A outra oferta para confortar os discípulos foi a revelação de sua preparação. Jesus disse para eles: olha, fiquem em paz, creiam em mim, porque eu estou indo embora, mas eu vou para preparar um lugar para vocês. Vou para a casa do meu pai para preparar o lugar de vocês. Jesus não está dizendo que ele vai lá construir habitações. Jesus não está dizendo que ela não existe. Ele está dizendo: eu vou preparar. Quando alguém vai na sua casa, a sua casa já existe, ela já está lá. Mas você vai receber aquela pessoa, o que você faz para recebê-la? Você prepara o local para receber aquela pessoa. O que Jesus está dizendo, as habitações do Senhor, a grande casa do Pai, é essa imagem. Não são casinhas separadas ou prédios que nós vamos ter. O que Jesus está dizendo, olha, existe a casa do Pai. E nessa casa do Pai existem inúmeros quartos. E eu estou indo preparar o lugar de vocês. Eu estou indo deixar tudo ajeitado para vocês também. É como se a imagem de um pai que amplia a sua casa para os seus filhos, para as suas famílias, para eles virem morar dentro da sua casa. Ele está dizendo: se eu for, eu vou para lá para isso. Preparar quartos espaçosos, deixar tudo preparado. Por que na casa do Pai? Porque na casa do Pai é onde nós temos a intimidade com Deus. É onde nós estamos com o próprio Deus. Então quando Jesus fala lá tem muitas moradas, ele está dizendo que tem espaço para todos, aqueles a quem Deus em seu infinito amor e misericórdia escolheu redimir. Não vai faltar espaço para nenhum salvo. Todos terão o seu lugar reservado. E não vai ser um cubículo pequeno para cada um. Não, nós vamos estar na casa do Pai, na mesa do Pai, sentado com o Pai, andando com Ele, vivendo com Ele. Jesus está animando os seus discípulos, confortando os seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu vou para preparar o lugar, porque eu vou recebê-los.
Eu vou recebê-los para mim mesmo. É interessante, irmãos, que em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é definida como um quadrado, e eu quero ler o texto que diz da beleza indizível daquele lugar. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se-me e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. A muralha tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma medida, tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 75 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com a safira, o terceiro com a calcedônia, o quarto com a esmeralda, o quinto com o sardônio, o sexto com o sárdio, o sétimo com o crisólito, o oitavo com o berilo, o nono com o topázio, o 10º com o crisópraso, o 11º com o jacinto, o 12º com a ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra habitarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. E a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o local que um dia estaremos com Jesus. A promessa de Jesus: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, no arrebatamento da igreja, nós vamos subir com o Senhor e depois vamos voltar com Ele para julgar e estabelecer o seu reino aqui, e depois viveremos com Ele por toda a eternidade, quando Ele terminar todas as coisas, e nós estaremos com o Senhor. Que privilégio, que conforto, irmãos, é saber que, embora passemos por qualquer dificuldade que seja neste mundo, temos uma eternidade de glória com o Senhor. Terceiro lugar, o conforto vem de confiar na sua proclamação, versículos 4-6. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez que Jesus já tinha dito que estava voltando para a casa do Pai, ele espera que seus discípulos saibam o caminho onde ele estava indo. Mas agora, imagine, a mente desses discípulos está totalmente abalada. Eles estão sem entender tudo o que está acontecendo. Eles não tinham certeza de mais nada, e Tomé agora vocaliza a perplexidade deles e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Eles não tinham entendido o que estava acontecendo. Eles não sabiam como chegar lá. E a resposta de Jesus é: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o sexto eu sou que Jesus dá nessa declaração do Evangelho de João.
Ele diz: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E aqui ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O objetivo deste evangelho é fazer as coisas conhecidas, a fim de levar as pessoas à fé e à salvação. Jesus, ele já afirmou ser a porta das ovelhas, mas agora ele afirma ser o único caminho para o Pai. Mateus vai dizer que esse caminho é entrado por uma porta estreita. Lucas vai dizer que não há salvação debaixo do céu que não seja por Cristo. Paulo vai dizer que há só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. O mundo diz: todos os caminhos levam para Deus. Jesus diz: eu sou o único caminho que leva a Deus. O caminho não é a igreja batista. O caminho não é a igreja presbiteriana. O caminho não é ficar sem igreja nenhuma. O caminho é Jesus. Ele é o caminho para Deus. Ele é quem nos leva a Deus. Ele é quem nos põe no caminho para os céus. Então esse versículo, quando nós olhamos ele inteiro, nós vemos a resposta de Jesus a Tomé, e o caminho aqui é um pouco mais enfatizado do que os outros. Ele enfatiza um pouco mais o caminho. É como se Jesus estivesse mais ou menos dizendo: eu sou o caminho verdadeiro, eu sou o caminho de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há como saber. Sem a vida não há como viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, a vida abençoada, a vida incriada. É esse Jesus que nós cremos, e é nele que esperamos, e ele nos conforta, porque ele é o nosso caminho para o Pai. Ele proclamou isso, e ele disse em alto e bom som: quem entrar por esse caminho permanecerá nele e será salvo, e estará com o Pai naquele lugar eterno que Jesus foi nos preparar. Olha que texto maravilhoso, irmãos, que Jesus está dando conforto para aqueles discípulos ali desesperados quando Jesus está pronto para morrer ou perto de morrer. Mas esse mesmo texto nos conforta, que independente das situações que passemos, ainda que a nossa vida inteira nós passemos por grandes aflições, nós temos a confiança de um Senhor que proclamou essa verdade, que estando nesse caminho, jamais pereceremos, estaremos eternamente com o Senhor. O mundo não tem essa esperança, irmãos. Só a igreja de Jesus tem essa esperança. Só o povo de Deus tem essa esperança. Só o povo de Deus pode crer nisso, porque ele está em Jesus. Em quarto lugar, o conforto vem de confiar na sua pessoa. Versículos de 7 a 11. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, e aqui, irmãos, o tom de Jesus denota uma certa tristeza. Ele fala: tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Parece que Jesus está um pouco frustrado aqui, decepcionado com Filipe. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam, pelo menos, ou ao menos, por causa das mesmas obras. Depois de Tomé reforçar ali a fé vacilante dos discípulos, Jesus aponta o caminho e mostra que ele estava guiando para o Pai. E aí no verso 7, Jesus diz: se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai, e desde agora vocês o têm visto. Jesus está dizendo: eu sou Deus,
E se vocês conhecem a Deus, vocês também me conhecem. Se vocês conhecem a mim, vocês conhecem a Deus. Aí Filipe parece que não entendeu essa afirmação. E ele pergunta para Jesus, no versículo 8. Sugere que os discípulos ainda não entenderam o ponto de Jesus. Eles ainda não entenderam as suas palavras. É óbvio que só depois da sua morte, ressurreição e ascensão e a vinda do Espírito no Pentecoste, os discípulos entenderam por completo essa divindade e a relação de Jesus com o Pai. Mas eles ainda sem essa certeza. Filipe ainda não estava satisfeito com a resposta que Jesus deu a Tomé. E ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não queremos mais nada, só mostra o Pai, tá bom. E aí, como eu disse, a resposta do Senhor parece que assim um tanto quanto frustrado, por assim dizer, ou decepcionado com Filipe. Ele fala: eu estou com vocês há tanto tempo e você não me conhece, Filipe. Era uma repreensão para Filipe e o seu pedido infiel da sua fé vacilante. Aí Jesus responde: aquele que me vê, vê o Pai. Como é que você diz? Mostra-nos o Pai. As palavras de Cristo são tingidas com tristeza, por causa da ignorância daqueles discípulos. Era maior do que o esperado. Mas Jesus não desistiu deles, ainda com tudo isso. Jesus poderia falar assim: chega, eu não aguento mais vocês não. Depois de tanto tempo andando junto, você ainda me fala, mostra-me o Pai. Jesus podia virar as costas e falar: deixa quieto, vocês não entenderam nada mesmo. Não, ele pacientemente, humildemente, vai tentar tratar dessa confusão na mente deles. Eles ainda não tinham entendido. E ele fala: olha, vocês acreditam que eu estou no Pai? Se vocês não acreditam, creiam, pelo menos pelas obras que eu faço. Como eu disse, irmãos, eles tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Eles tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Eles tinham visto Jesus andar sobre o mar. Jesus fala: será que vocês não conseguiram enxergar isso? Essa é a nossa, nós temos que crer em Jesus. Eles estavam com Jesus, eles viram as obras miraculosas de Jesus. Nós não vimos nada disso, mas nós também cremos. Cremos pela fé. Cremos que Jesus veio a este mundo. Cremos que Ele é a revelação do Pai. Cremos que Ele é o nosso Salvador. E cremos que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Nós cremos. Pode ser que em algum momento a nossa fé vacile. Pode ser que em alguns momentos nós possamos dizer como alguns: mas parece que está tão demorada essa volta de Cristo. Mas como diz Pedro, Ele não tarda em voltar. Mas Ele continua clamando para que os homens se arrependam e creiam nele. E Ele clama nesta noite que aquele que ainda não se arrependeu, se arrependa e creia. E confie em Jesus como seu Salvador, para também ter essa paz que somente Cristo pode dar ao seu povo. Nossa fé é baseada não só nas palavras de Cristo, mas também por tudo que Ele realizou. E Ele então diz para os seus discípulos: tudo que eu faço por meio do meu Pai. Creiam naquilo que eu fiz. Vocês viram, eu sou o próprio Deus. O verso 12 nos leva ao quinto ponto. O conforto vem de confiar no seu poder. Verso 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui Jesus dá uma promessa surpreendente para aquele que crê em Cristo. É que nós vamos fazer não só as obras que Ele faz, mas obras maiores do que a que Ele fez. Que obras maiores que podemos fazer maior do que Jesus realizou? Talvez não em poder, mas em extensão. Os discípulos, de fato, realizaram obras milagrosas como Jesus.
Nós não fazemos os milagres físicos que Jesus fez. Eu não consigo andar sobre a água. Eu posso orar por um doente terminal e talvez ele seja curado, mas não porque eu orei pelo meu poder, mas pelo poder de Cristo. Mas pode ser que eu ore por ele e nada resolve, ele vai ali morrer. Eu não consigo ser como Jesus foi ou como os discípulos foi nesse sentido. Eu não consigo fazer essas mesmas obras que Jesus fez. Mas ele estava se referindo ao ponto do milagre da salvação espiritual. Jesus nunca pregou fora da Palestina. Os seus seguidores iriam espalhar o evangelho pelo mundo. Jesus teve um alcance limitado ali para os judeus. Os seus seguidores espalhariam esse evangelho aos gentios e esse evangelho chegaria a todo o mundo. Aquilo que Jesus não fez enquanto esteve aqui, porque ele estava preparando os seus discípulos, os crentes em Cristo irão fazer, levando aqueles a quem ele chamou para a fé por meio da pregação do evangelho. O poder para realizar as obras maiores estão disponíveis em Jesus, que está indo para o Pai. E ele enviou o seu Espírito para habitar nos crentes, para capacitar os crentes para o ministério. E agora, irmãos, nós capacitados pelo Espírito para o ministério, podemos fazer coisas maravilhosas quando pregamos o Evangelho e vemos um coração morto sendo ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus. Essas são obras muito maiores. É maior do que um morto físico ressuscitar. Uma pessoa que sai da morte para a vida espiritual é maior do que a ressurreição de Lázaro. É maior do que a cura do cego de nascença. Porque essas curas, e o Lázaro que foi ressuscitado, por exemplo, depois morreu. Dorcas que foi ressuscitada, depois morreu. Mas aquele que crê em Cristo, ele pode morrer fisicamente, mas ele tem a vida eterna. O crente em Cristo, irmãos, quando ele morre, ele é promovido, né? Eu falo que ele, quem gosta de jogo aí, né, ele vai para o nível acima, né? Ele termina o nível aqui embaixo, o level 1, vai para o level 2, né? Vai para o segundo nível, o nível final, ele chega no máximo, ele chega na glória, ele é promovido. É lógico que nós do lado de cá ficamos tristes. É lógico que nós do lado de cá choramos. Mas aquele que parte para a glória, irmão, se Jesus falar, você quer voltar lá por mais um dia, ele fala, deixa quieto, tá bom aqui demais. Porque ele está com o Senhor. Irmãos, isso deve nos confortar, isso deve nos alegrar. Às vezes nós temos vidas sofridas por toda... Quantas pessoas eu já conheci que passaram vidas sofridas toda a sua vida? Tantas dificuldades, tantas lutas, pobreza, limitações... Às vezes o alimento escasso. Às vezes chega nessa época do mês aqui, dia 28, só tem o arroz e o ovo lá, e se tiver o ovo, né? Ou como dizia minha mãe, diz minha mãe, né? Dizia não, né? Minha mãe é do norte da Bahia, e ela falou que onde ela viveu na sua infância e adolescência, era um ovo para 4. E muitas vezes era sal com farinha para comer. Eu não passei por isso, irmãos, mas ela passou. E pode ser que ela poderia estar vivendo nisso até hoje. E quantas pessoas não vivem situações assim? Mas aquele que está em Cristo, ainda que passe por situações assim, ele sabe que ele vai desfrutar de um banquete eterno com o Senhor. E todas essas dificuldades e limitações são poucas, perto da glória a que há de ser revelada a nós. Irmãos, como é bom ter essa convicção. Talvez somos privados aqui neste mundo, mas na eternidade teremos tudo do melhor. E tudo será nosso, porque somos filhos do Pai eterno. Irmãos, isso me alegra. Enquanto o mundo desfruta aí por 70, 80 anos das benesses que o mundo pode oferecer, nós vamos desfrutar por uma eternidade as bênçãos do Pai eterno, irmãos. Irmãos, que alegria
Que bênção, que satisfação. Podemos descansar no Senhor. Podemos cantar, como diz aquele hino, riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, porque Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Que bênção, irmãos, que alegria. E para nós concluirmos, porque o meu horário também vai embora, né? Mas eu olho para o relógio, irmãos, eu tenho um problema com ele. Se eu pudesse, eu derrubava ele para não ter que ficar olhando para ele. Mas o conforto vem de confiar na sua promessa, versos 13 e 14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como se a sua promessa de enviar o Espírito Santo para capacitá-los não fosse o suficiente, o Senhor deu aos discípulos outra promessa incrível. Durante o seu tempo com Ele, eles tinham dependido de Jesus para suprir suas necessidades. Ele forneceu comida, Ele pagou os impostos, mas agora Ele está prestes a deixá-los. E depois de eles terem deixado tudo para segui-lo, eles devem estar se perguntando de onde vão vir os recursos. Mas antecipando a sua preocupação, Jesus prometeu que mesmo depois que ele fosse, Ele iria continuar suprindo as suas necessidades. Repetindo 2 vezes para dar ênfase, o Senhor os tranquiliza que tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei. Se me pedirdes alguma coisa eu o farei. Jesus está dizendo que Ele daria ou supriria as necessidades de forma abundante e ilimitados. Ele daria os recursos necessários. Assim como Paulo, lá em Filipenses, vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter em abundância e sei passar necessidade. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus está dizendo: olha, o que vocês pedirem, não levianamente. Não era isso, não era qualquer coisa, não é uma fórmula mágica que Jesus está ensinando. Ou Jesus não está falando: olha, tudo o que vocês pedirem, se vocês quiserem um carro zero, uma casa, só pedir que eu vou dar. Não. Até porque Tiago vai mostrar isso para nós, né? Que nós não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios deleites. Não é esse tipo de oração que Jesus está falando. Jesus está falando: tudo o que vocês precisarem, eu vou conceder para vocês. Aquilo que é necessário, eu vou lhes dar. Se Deus não nos dá algo, irmãos, é porque nós não necessitamos daquilo. Nós podemos até achar que necessitamos, mas se Ele não nos dá é porque não precisamos. Porque se nós precisássemos, Ele daria. Ele dá tudo o que precisamos. Orar em nome de Jesus, irmãos, tem um significado muito profundo e sério. E eu quero concluir com isso. Isso significa, em primeiro lugar, fazer pedidos coerentes com a vontade e o propósito de Deus e do seu reino. Assim como na oração modelo Jesus nos ensina, nós também devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em segundo lugar, é reconhecer a própria pobreza espiritual, a falta de autossuficiência e a completa indignidade de receber algo de Deus, com base nos méritos nossos. É se aproximar de Deus com base nos méritos de Jesus, reconhecer nossa completa dependência dEle para suprir as nossas necessidades. E finalmente, é a de expressar um sincero desejo de que Deus seja glorificado em sua resposta. É para alinhar os pedidos de cada um com a meta suprema do Pai de glorificar o Filho. Quando os crentes oram dessa forma, eles oram em sintonia com Jesus, com os seus propósitos e com a sua proeminência. Assim, preparando seus discípulos para a sua partida, Jesus enfatiza seu cuidado contínuo, se preocupando com o seu conforto, com a sua paz. É interessante, como eu disse no começo, mesmo em face ao seu próprio sofrimento, Jesus sabia que ia sofrer na cruz,
mas por causa do seu amor profundo, por causa daqueles que o seguiriam, ele deu motivos concretos e confiáveis para nós termos esperança. A mensagem de Cristo de conforto e esperança é tão aplicável hoje como foi no cenáculo há 2000 anos atrás. Este mundo está cheio de falsas esperanças, mas além da garantia dada pelo Espírito da presença contínua de Cristo, porque quando ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito. E ele diz, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, além da garantia da promessa e da presença contínua de Cristo, através do seu Espírito, ele está nos preparando um lugar no céu. A convicção de que ele é o único caminho para Deus, a compreensão de que ele é o Deus encarnado, o reconhecimento do seu poder para sustentar e a certa expectativa de que ele vai perfeitamente cumprir suas promessas com a oferta celeste e a regularidade que precisamos. Todas as outras fontes de conforto e esperança não são mais nada do que cisternas rotas que não retêm as águas. Qualquer outra esperança que não seja Cristo acabarão nos decepcionando, mas Jesus nunca falha. Jesus sempre estará ao nosso lado. Podemos descansar e nos confortar no Senhor Jesus. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pelo conforto que vem de Cristo. Te louvamos, Pai, porque a esperança vem do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, quantas vezes falhamos em crer no Senhor e por isso pedimos perdão. Senhor, nos ajuda a cada dia confiar mais e mais no Senhor e a crer realmente que o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, continue a abençoar esta igreja, continue a abençoar a vida do seu pastor, continue a abençoar a vida de cada líder aqui, cada pessoa, e que aqueles que entraram nessa noite, e se há alguém aqui ainda que não tem essa convicção que só Jesus pode lhes dar o conforto necessário, que o Espírito Santo toque no seu coração, de modo a que eles possam se derramar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero crer em seu nome e ter também essa confiança desse conforto que vem de ti. Ó Deus, e quanto a nós, crentes em Cristo, nos dá sempre essa esperança. Nos lembre sempre de que o Senhor está conosco em todo momento. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, por essa bendita esperança. Oramos assim, por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.